Meus amados irmãos, nós estamos estudando o Apocalipse no primeiro capítulo e rogamos a Deus que nos abençoe e a todos nós que escutamos todo esse estudo. Vou ler na Bíblia o primeiro capítulo do Apocalipse, do versículo 9 ao versículo 20. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, na mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 estrelas. Esse é o trecho do capítulo 1 do Apocalipse, de 9 a 20. Agora vamos ver no livro. O momento, o mesmo versículo de capítulo 1, versículo de 9 a 20. O momento da revelação chega e João começa a descrevê-lo. A sua primeira visão é a de Jesus exaltado, glorificado, que será sempre a tônica de todos os quadros das coisas que em breve devem acontecer. E foi no domingo, o dia do Senhor, que aconteceu. A grande voz que ele ouviu foi logicamente do Filho, e a sua também foi a ordem para que João se dirigisse às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas escolhidas para serem as privilegiadas guardiãs das cartas situavam-se nas estradas que uniam em via circular a província da Ásia. E as cidades onde se situavam serviam de centros distribuidores dos 7 distritos postais da região, sendo os melhores pontos para se divulgarem as cartas às demais igrejas da província.
O enfoque principal deste livro de Apocalipse é a tribulação da igreja e a vinda do reino, o reino de Deus. Por trás da história, grandes poderes espirituais estão em conflito: o reino de Deus e o poder de Satanás. A igreja está entre os dois. Ela herdará o reino, porque o reino na pessoa de Cristo virá para ela. E por isso é um objeto de grande perseguição satânica. E primeiro motivo é também grande a promessa. A tribulação a que ele se refere significa todo o mal que aconteceu, acontece e acontecerá ainda à igreja. No fim, a grande tribulação será a intensificação desse mal. Patmos, ilha onde João se encontrou para receber a revelação, era uma ilha a sudeste da costa da Ásia Menor e tinha uns 16 quilômetros de largura, deserta, de habitantes naturais, porque era vulcânica, com elevações de 300 metros até. Na literatura romana, encontramos indicações de que ilhas como essas eram usadas exclusivamente para exilar criminosos políticos. João não era criminoso político, ele estava preso pelo testemunho, a palavra que ele dava do testemunho de Jesus, que era o Messias. E muitos não gostavam, principalmente os governadores da Ásia. A religião cristã não era aceita, então ele foi transferido para essa ilha como um castigo, como uma prisão, e lá ficou. Mas acontece que todas as coisas estão na mão de Deus. E ele lá, em vez de ficar preso como político normal que ficava ali, no lugar deserto, Deus aproveitou a sua solidão para lhe dar a revelação do Apocalipse. Esse Deus não perde tempo. Agora, ele diz a frase: foi elevada em espírito às alturas. Realmente ele foi para receber essas visões que Deus vai lhe dar através de Cristo, e ele tem que escrever tudo o que viu ali. É importante. E esse escrito é exatamente o livro de A Revelação do Apocalipse. Quando ele se virou, a primeira visão que ele teve foi de Cristo exaltado, cheio de glória, no meio de 7 candeeiros de ouro. Na visão do profeta Zacarias, um candelabro igual ao que ele estava vendo recebeu destaque. Só que era um candelabro só, mas ele viu 7 candeeiros, né, na visão apocalíptica. E eles, 7 candeeiros que ele via ali na mão daquela pessoa que ele não sabia quem era, por enquanto, representavam a igreja, que segundo Cristo era então já a luz do mundo. Por isso tinha 7 candeeiros, muita iluminação, muita luz. E é exatamente o que o Evangelho é para nós, a luz do mundo. Feliz aquele que o aceita como Senhor e Salvador das suas vidas, porque passa a viver uma vida totalmente diferente, mudada, um novo nascimento, como ele chegou a dizer. A unidade da igreja não está na sua organização, mas em seu relacionamento com Cristo. E as 7 estrelas na sua mão direita provam isso. As estrelas representam as 7 igrejas, e as 7 lâmpadas, as próprias igrejas, cuja função é iluminar as trevas deste mundo com a luz do Evangelho. A expressão, um como filho do homem, como João diz, que ele viu,
Também é usada por Daniel, o profeta, e tornou-se uma expressão messiânica fixa para identificar o Salvador. Ele mesmo gostava de falar, eu sou como filho do homem, eu sou o filho do homem. A pessoa sabia logo quem era. Era uma expressão que o identificou a vida toda. Filho do homem. É aquela roupa que ele vestia, chamava-se vestes talares, com cinto de ouro, veste comprida, branca, com as mangas bem compridas. Como ele uma vez levantou as mãos para aquele apóstolo que não Tomé, que não acreditava que era ele. E quando ele levantou o braço e viram o símbolo daquela cruz, a marca da cruz, aí ele acreditou. Era assim a roupa dele. E essa roupa significava que ele era sacerdote, a mesma coisa do sacerdote, era a mesma roupa, e também a mesma roupa dos profetas daquela época. Os cabelos brancos dele representam a Deus Pai. E João, assim, tem a mesma comparação logo também para indicar a sua existência eterna com o Pai. João disse que viu olhos de fogo naquela pessoa, naquele ser. Essa expressão é usada muito, porque significa que ele tem onisciência. Esses olhos de fogo é a onisciência dele. Ele vê tudo, não esconde-se nada dele. Tudo você pode esconder onde quiser, mas ele, com os olhos que ele tem, ele vê porque ele é onisciente, além de poderoso. Ele é onisciente. E esses olhos de fogo também representa a sua ira santa contra tudo que é pecado. Seus pés. Não é fácil entender essa descrição. Pode ser que estivesse ardendo como se estivesse numa fornalha, porque não eram pés como pessoa normal, eram de bronze, como se estivesse passado por uma fornalha de purificação, brilhante. E a sua voz era forte, poderosa. Ele tinha na mão 7 estrelas, mostra o seu cuidado com a igreja. Ele tem o domínio da igreja nas suas mãos, através daquelas 7 estrelas que ele mostrou para João. A espada do Espírito que ele tem na boca é a palavra de Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Tudo que ele fala acontece, se realiza. A arma que ele usa é a própria palavra de Deus, a palavra dele. Tudo que ele diz, executa, não falha nunca. Ele falar e para a pessoa, e aquilo será feito. Isso nos lembra o princípio de tudo, quando Deus disse, faça-se isso, e fez. A mesma coisa, ele tem o mesmo poder, porque ele é o próprio Deus. Certa vez ele disse, eu e o Pai somos um. Ele é o próprio Pai também. Os dois são a trindade bendita do Espírito Santo também. Justamente essa, que o judeu nunca entendeu isso. O seu rosto era brilhante como o sol, era glória. Ninguém pode ver o rosto dele, nunca ele mostrou a ninguém. A gente lembra sempre quando tem uma visão dos olhos, mas do rosto todo não, porque a glória resplandece. Como Moisés, quando desceu do monte, ele vinha brilhando, tiveram que botar um pano, porque não aguentavam aquela glória, aquela luz que Moisés trazia no rosto, que passou lá 40 dias e 40 noites com o próprio Deus, para receber os mandamentos. João, quando viu aquilo tudo, não suportou. Ele caiu no chão como morto. Que não se pode ver a Deus e continuar vivo de jeito nenhum até hoje, ninguém conseguiu. Ninguém pode ver o semblante do Deus Altíssimo. Aí João cai de joelho
perante ele. Mas acontece que João não morreu. Por quê? Porque João estava recebendo uma missão. Ele tinha que continuar vivo para nos trazer esse Apocalipse, essa revelação maravilhosa do fim que nós estamos atualmente já começando a ver se cumprir. Ele estava na presença daquele que participou do destino da humanidade. Por amor a ela, morreu, mas agora é aquele que vive. Cristo ressuscitou. Não voltou quando ele morreu e ressuscitou. Ele não voltou para aquele reino que ele tinha deixado lá em cima com o Pai. Ele entra numa vida nova, em que a morte tinha sido vencida para sempre. Ele não só voltou à vida, ele está vivo para sempre. Ele venceu a própria morte e tem as chaves da morte e do inferno, como ele disse ali. Chaves era um símbolo de autoridade. O lugar, o inferno, o lugar onde estão aqueles que morreram. Agora, aquelas chaves é um poder que ele tem para abrir os túmulos e levar os mortos a viver outra vida, a vida eterna. Essa primeira visão que João teve termina com a explicação que ele viu, do que João viu, e a expressão anjos da igreja. Essas igrejas têm anjos. Miguel, por exemplo, Miguel, o grande arcanjo, ele é o anjo que protege Israel. Então, é mais ou menos isso que Cristo quis dizer. Cada igreja tem o seu anjo protetor. Porque Satanás está sempre alerta. Ele quer, como se disse aqui, tomar a igreja o poder de Cristo e de Deus e se tornarão Deus também. Então, logicamente, Deus mantém em cada igreja um anjo protetor. Jerusalém tem um anjo protetor chamado Miguel. É um chefe de todos os anjos. E aqui nós terminamos a primeira parte desse primeiro capítulo, com essa visão que João teve. Agora, ele recebeu uma ordem que é preciso repetir. Escreve tudo o que eu disse a você aqui, agora, e também o que eu vou dizer no futuro. Tudo o que vai acontecer. Escreve num livro. Ora, livro naquela época não existia como nós conhecemos. Era feito de papiro, um material vegetal que se usava para escrever de um lado e de outro, os testamentos, cartas. Chamava-se papiro. E ele quer que escreva essa carta. E foram escritas 7 cartas, que são enviadas, então, para aquelas 7 igrejas que ele nomeou. Aguardemos, então, o capítulo 2, com a graça de Deus, para falarmos das igrejas que virão. E que Deus os abençoe, e muito obrigada por estar escutando e estudando mais uma vez o Apocalipse. Amém.